Hoje eu decidi gravar essa mensagem baseada no que para mim é um dos salmos mais bonitos e poderosos da Bíblia. O Salmo 90, uma oração de Moisés, homem de Deus. Esse salmo falou muito comigo e eu meditei nele essa semana inteira. O Salmo 90 é um grito da alma humana diante da eternidade de Deus e da fragilidade da vida. É como se Moisés, homem que viu milagres grandiosos, abrisse o coração e dissesse: Deus, eu entendi. Eu entendi quem tu és e entendi quem eu sou. Quando a gente lê esse salmo, fica claro, não é apenas um texto antigo, é um espelho. É uma lente pela qual Deus nos convida a enxergar a nossa própria existência, o nosso tempo, os nossos dias e o nosso destino. O salmo começa assim: Senhor, tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Logo de início, Moisés não fala de problemas, não fala de lutas, não fala de deserto. Ele fala de refúgio. Ele diz: tu tens sido o nosso refúgio. Isso significa: quem se refugia, se esconde. Quem se refugia, está em fuga, está cansado, está ameaçado. E Moisés reconhece. Em meio a todas as épocas, em todas as gerações, diante de todas as instabilidades, Deus é um único lugar seguro. Pensa nisso. O tempo passa, os governos mudam, as tecnologias evoluem, as modas se transformam, as pessoas vêm e vão, mas existe um Deus que permanece o mesmo. Ele já era refúgio para os nossos avós, é refúgio para nós hoje e será refúgio para os nossos netos. Ele não é apenas um Deus que visita, ele é um Deus que abriga. Ele não é apenas um Deus que observa de longe. Ele é um Deus que acolhe. Moisés, então, amplia a visão. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Perceba as palavras. Antes da matéria, antes do tempo, antes da história, antes de qualquer coisa existir, quando não havia montes, não haviam oceanos, não havia planetas, não havia vida, ele já era Deus. Ele não se tornou Deus, ele não cresceu até ser Deus. Ele não foi eleito Deus, ele é. Ele sempre foi, de eternidade a eternidade. Isso confronta uma ilusão que muitos de nós temos, a de que somos o centro do universo, que tudo começa em nós, gira em torno de nós e termina em nós. Mas o Salmo nos puxa para a realidade. Nós somos apenas uma pequena parte de uma história muito maior. Deus é eterno. Nós somos passageiros. Deus é absoluto. Nós somos limitados. E somente quando entendemos isso é que a vida começa a fazer real sentido. Em seguida, o Salmo aponta para algo que a gente quase não gosta de falar: a brevidade da vida. Moisés diz: tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai-vos filhos dos homens. Ou seja, a vida começa e termina nas mãos de Deus. Nós viemos do pó e um dia voltaremos ao pó. Essa é a verdade que muitos evitam, mas que o Salmo coloca na nossa frente sem anestesia. Nós não somos indestrutíveis. Nós somos eternos aqui. Não somos invencíveis. E então, Moisés compara o tempo de Deus com o nosso. Pois 1000 anos, aos teus olhos, são como o dia de ontem que passou e como uma vigília da noite. Isso é muito forte. 1000 anos para nós representam história, civilizações inteiras, impérios, gerações incontáveis. Para Deus,
1000 anos são como o dia de ontem que passou. Em outras palavras, aquilo que para nós é imenso, para Deus é pequeno. Aquilo que nos dá a sensação de grandeza, para Deus é apenas um ponto na linha do tempo eterno. Isso nos humilha, mas também nos liberta. Sabe por quê? Porque nos lembra que nós não controlamos tudo, que não temos o domínio da história, que não conseguimos segurar o tempo com as mãos. E mais importante, nos lembra que só faz sentido viver se vivermos diante de Deus à luz da eternidade. Moisés continua e usa imagens fortes para descrever a nossa vida aqui na Terra. Ele diz que a vida é como um fluxo, como uma correnteza que leva a tudo. Ele diz que somos como um sono, algo que passa, que termina quando o dia amanhece. Ele diz que somos como a erva que brota de manhã, cresce, floresce e à tarde seca e murcha. Essa é a vida humana, bela, mas curta, forte, mas frágil, intensa, mas limitada. Isso derruba o orgulho. Quantas vezes a gente vive como se fosse eterno, como se tivesse tempo ilimitado, como se pudesse adiar todas as decisões importantes. Vivemos como se a morte fosse um assunto distante, reservado para os outros, nunca para nós. Mas o Salmo nos obriga a encarar. A nossa vida é um sopro. E aqui vem um ponto crucial. Moisés não está apenas falando de tempo. Ele fala também do pecado e das consequências espirituais da nossa condição. Ele diz: pois todos os nossos dias passam na tua ira, acabam-se os anos como um breve pensamento. Isso significa a nossa fraqueza não é apenas física, ela é moral, ela é espiritual. Nós não somos apenas limitados, somos pecadores. Nós falhamos, nos desviamos, resistimos a Deus, buscamos nossos próprios caminhos. Isso traz consequências. Moisés reconhece: tu pões diante de ti as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz da tua presença. Aquilo que escondemos dos outros não está escondido diante de Deus. Aquela intenção escondida, aquela motivação errada, aquela atitude que ninguém viu, Deus viu. Nada, absolutamente nada está oculto para Ele. A luz de Deus invade os bastidores da alma. Então o Salmo nos confronta com duas verdades duras, porém necessárias. Deus é eterno e nós somos passageiros. Deus é santo e nós somos pecadores. E é nesse cenário que Moisés solta uma oração, que é o coração do Salmo 90, uma frase que deveria ecoar todos os dias na nossa mente. Ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos o coração sábio, poderoso. Essa não é uma frase bonita apenas para colocar em quadro na parede. Isso é um clamor. É alguém dizendo: Deus, eu não sei viver. Eu não sei usar o meu tempo. Eu não sei priorizar. Eu não sei medir o valor dos meus dias. Então, por favor, me ensina. Contar os dias aqui não é simplesmente fazer matemática. É apenas saber quantos anos temos, quantos meses faltam para uma meta ou quantas horas há em um dia. Contar os dias é entender o peso de cada dia. É olhar para o tempo não como algo barato, mas como um presente caro
e super valioso de Deus. É acordar de manhã com a consciência. Eu não tenho controle sobre quantos dias ainda me restam, mas eu posso escolher como vou viver este dia de hoje. Coração sábio não é coração cheio de informação. Coração sábio é coração que sabe priorizar o que importa. É coração que leva a eternidade em conta antes de tomar decisões. É coração que entende: eu estou caminhando para um encontro com Deus. E a pergunta é: como temos contado os nossos dias? Será que estamos desperdiçando tempo com o que não edifica, com o que não transforma, com o que não aproxima de Deus? Quantos dias já foram consumidos por ressentimento, por orgulho, por vaidade, por distrações vazias? Quantas oportunidades de amar, de perdoar, pedir perdão, servir e obedecer foram jogadas fora porque acreditamos que teríamos tempo depois. O Salmo 90 nos chacoalha, ele nos tira da anestesia, ele arranca a gente da vida no automático e nos coloca diante de uma grande questão. Se a vida é breve, se Deus é eterno, se Ele vê tudo, se eu vou me encontrar com Ele, como eu tenho vivido? Depois desse clamor por sabedoria, Moisés começa a orar por algo que todos nós precisamos: a presença e a misericórdia de Deus no aqui e agora. Ele diz: volta-te para nós, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Farta-nos de manhã com a tua misericórdia, para que nós regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Perceba, Moisés não está pedindo mais anos de vida, ele está pedindo qualidade de vida. Ele não diz: dai-nos muitos dias. Ele diz: enche os nossos dias de tua misericórdia, que a tua bondade seja o pão da nossa manhã, a nossa porção diária, a fonte da nossa alegria. Existem pessoas que têm muitos anos de vida, mas poucos dias bem vividos. Muitos anos de idade, mas poucos anos na presença de Deus. Muita história, mas pouca profundidade. Não basta ter uma vida longa, precisamos ter uma vida cheia de Deus. Uma vida em que a misericórdia de Deus não é um conceito abstrato, mas uma experiência diária. Quando Moisés diz: farta-nos de manhã com a tua misericórdia, ele está dizendo: Deus, eu não quero começar o dia com ansiedade, com medo, com culpa, com peso. Eu quero começar o dia lembrando que o Senhor é misericordioso, que o Senhor me perdoou, que o Senhor me sustenta. Talvez você esteja me ouvindo agora e carregando um peso enorme de culpa, de erros, de escolhas ruins, de tempo desperdiçado. Talvez você olhe para trás e diga: eu já joguei fora muitos anos, eu já perdi muito tempo, eu já feri pessoas, já me afastei de Deus, já me distraí com o que não presta. O Salmo 90 não foi escrito para te condenar, mas para te despertar. Deus não está te mostrando a brevidade da vida para te desesperar, e sim para te alinhar. Ele está te chamando para um reposicionamento.
Enquanto há vida, há tempo para voltar. Enquanto há fôlego, há oportunidade de redenção. Moisés deixa isso implícito quando diz: revela a teus servos as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Ele não está pedindo apenas uma vida longa, mas uma vida que veja a glória de Deus. Uma vida em que os filhos, as próximas gerações, também enxerguem o agir de Deus. Pensa no legado que você quer deixar. Quando seus dias aqui acabarem, o que ficará? Uma carreira? Um patrimônio? Um nome conhecido nas redes sociais? Uma história marcada pela presença de Deus, por fé verdadeira, por arrependimento, por amor, por serviço, por obediência. O Salmo 90 nos leva a pensar em legado, não em fama, em eternidade, não apenas em sucesso terreno. E o Salmo termina com uma oração poderosa, quase como um selo sobre a nossa vida. Moisés diz: seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. E olha que profundo. Ele reconhece que sem a graça de Deus sobre nós, até o que fazemos perde peso eterno. Sem a graça, há esforço. Com a graça, há fruto. Sem a graça, há correria. Com a graça, há propósito. Confirma a obra nas nossas mãos. Significa: Deus dá peso eterno ao que fazemos. Não deixa que a nossa vida seja superficial, vazia, sem impacto. Que o que fazemos aqui não morra quando morrermos, mas ecoe na eternidade. É como se Moisés estivesse orando: Deus, eu sei que os meus dias são poucos, mas faz com que eles sejam cheios de significado em Ti. Eu sei que a minha vida passa rápido, mas faz com que ela não passe em vão. E essa precisa ser a nossa oração hoje, no mundo onde as pessoas vivem cada vez mais distraídas, correndo atrás de coisas que não preenchem, colecionando experiências que não curam, buscando reconhecimento que não salva. O Salmo 90 é um chamado para acordar. Ele nos convida a 3 decisões profundas. Primeiro, reconhecer quem Deus é. Ele é eterno, soberano, justo, santo, refúgio de geração em geração. Não somos nós que colocamos Deus na história. É Ele que nos colocou nela. Quando reconhecemos quem Ele é, nosso orgulho cai, nossa arrogância desmonta e o nosso coração se rende. Segundo, encarar quem somos. Nós somos pó, nós somos sopro, nós somos frágeis, nós somos pecadores que precisam de misericórdia todos os dias. Isso não é para nos humilhar no sentido de nos destruir, mas para nos colocar no lugar certo, dependentes de Deus. A independência é uma ilusão. A dependência de Deus é libertadora. Terceiro, pedir um coração sábio. Não basta saber que a vida é breve, não basta conhecer a teoria. Precisamos de um coração ajustado à eternidade. Um coração que pergunta: isso que eu estou fazendo tem valor diante de Deus? Essa decisão
que estou tomando é só para agora ou tem impacto para sempre? Eu estou vivendo como alguém que crê que um dia estará face a face com o Senhor, com o Mestre? Hoje Deus está te chamando para mudar a forma como você vê o tempo. Talvez você sempre achou muito novo para pensar em eternidade ou muito cansado para recomeçar. Talvez você carregue arrependimentos, talvez você tenha medo do futuro, talvez viva preso ao passado. O Salmo 90 abre uma nova expectativa. Você não pode mudar quantos dias já passaram, mas pode pedir a Deus que os próximos sejam vividos com sabedoria. Você não pode voltar ao início da história, mas pode entregar o resto da sua história nas mãos do autor da vida. Você não pode prolongar seus dias além do que Deus já determinou, mas você pode, sim, viver cada um deles cheio de Deus, cheio da graça dele, guiado pela sabedoria dele. Então, diante desse salmo, a minha pergunta para você é: você está apenas existindo ou está de fato vivendo para a glória de Deus? Você está apenas contando anos ou está pedindo que Deus te ensine a contar os seus dias? Talvez hoje seja o dia de fazer uma oração sincera do fundo da alma, inspirada nesse salmo. Senhor, Tu tens sido refúgio de geração em geração. Eu reconheço que Tu és eterno e eu sou passageiro. Eu reconheço que Tu vês tudo, até o que está escondido dentro de mim. Ensina-me a contar os meus dias. Tira-me da superficialidade. Livra-me de desperdiçar o tempo que o Senhor me deu. Dai-me coração sábio. Farta-me a cada manhã com a Tua misericórdia. Que a Tua graça esteja sobre mim e confirma a obra das minhas mãos, para que a minha vida não seja vazia, mas seja cheia de Ti. Que o Salmo 90 não seja apenas um texto que você ouviu, mas um chamado que você atendeu. Que você saia desse momento com uma consciência nova. A vida é breve, Deus é eterno e hoje é o dia de alinhar o seu coração com a eternidade divina. Se esse vídeo fez sentido para você, se essa mensagem tocou no seu coração, por favor, curte, comenta, compartilha. Envia para alguém que você sabe que também necessita ouvir essa mensagem e tomar uma decisão hoje. E se você chegou até o fim desse vídeo, dessa mensagem, eu espero que sim. Não esquece também de, quando comentar, usar o nosso emoji preferido. Eu oro para que Deus te abençoe grandemente, assim também como a sua família. E com todo respeito e carinho, eu agradeço por você estar aqui compartilhando esses momentos comigo. Nos vemos em breve.